Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e essa rodada do Campeonato Espanhol está exigindo que o Barcelona ganhe o seu jogo. É claro que quando a gente fala de Barcelona, principalmente jogando em casa, sempre existe a exigência de vencer. Mas depois do que aconteceu nesse sábado, que é quando eu estou gravando o vídeo para você, essa exigência se torna ainda maior e eu vou já te explicar por quê. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, vamos passar o olho pelo que acaba de acontecer nesse sábado, dia 13 de setembro. Estou gravando esse vídeo para você às 5h45. Ele vai pro ar por volta de 8 horas. Quem sabe existam alguns outros detalhes que corroborem mais ainda com essa minha opinião. Mas por enquanto, os argumentos são os seguintes. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a rodada de La Liga mostra para o Barcelona um líder que está tentando disparar e um outro candidato ao título que está querendo se reerguer. A gente sabe que o Campeonato Espanhol tem várias equipes competitivas, equipes que podem tirar pontos dos líderes, que podem fazer bonito com campanhas longas, avançando até fases agudas das competições europeias, que podem até beliscar um título aqui e outro ali, de Copa do Rei, de Supercopa da Espanha, mas que no fundo, La Liga é uma competição de 3 candidatos ao título: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid sempre um degrau abaixo, sempre correndo por fora, mas a gente não pode esquecer que desde 2004, quando o Valência ganhou o Campeonato Espanhol, somente o Atlético de Madrid conseguiu quebrar a hegemonia de Real e Barcelona. De lá para cá, vamos fazer as contas, 21 anos, de 2004 para 2025, 21 anos, 2 vezes o campeão não foi nem Real nem Barcelona, quando o Atlético de Madrid ganhou ali em 2014, depois de 2021. Então, meus amigos, a gente está vivendo aqui um contexto em que La Liga é uma competição de 3 candidatos ao título, né? O Atlético um pouco menos, mas ainda assim um dos candidatos. E no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, o Real Madrid e o Atlético de Madrid conseguiram resultados extremamente importantes num contexto em que muita gente imaginava que eles poderiam tropeçar. Dessa sequência inicial, desses primeiros 2 meses de competição entre agosto e setembro, poucas eram as partidas que a gente enxergava que Barcelona, Real e Atlético poderiam tropeçar. A gente olhava muito para o jogo do Barcelona contra o Rayo Vallecano fora de casa, era um possível tropeço, fora isso, jogos tranquilos. A gente olhava muito para essa visita do Real Madrid ao Anoeta, vai visitar a Real Sociedad. É um possível tropeço e os caras ganharam. E o Atlético de Madrid a gente imaginava que poderia tropeçar recebendo o Villarreal, porque mesmo jogando em casa é uma equipe um pouco mais complicada de você bater. Inclusive, temporada passada o Villarreal jogou melhor fora de casa do que em casa. Como visitante fez mais pontos do que como mandante. Foi isso que lhe garantiu aquela 5ª colocação e uma vaga para a Liga dos Campeões. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, ambas as equipes da capital venceram os seus jogos. O Real Madrid num contexto ali bastante complicado, né, de jogar com 1 a menos, show do Mbappé. O Mbappé nessa temporada está num patamar muito acima do que estava na temporada passada. O Mbappé na temporada passada chegou tímido, tanta gente falando que eu vou quebrar com o vestiário, que eu vou romper a hierarquia, que eu vou atrapalhar o equilíbrio da equipe. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar mais caladinho, mais quietinho, e quietinho ele não rende. Nessa segunda temporada dele, deram a chave do Real Madrid para ele. Vai lá, você é o dono do time. Ah, mas o Vinícius Júnior vai ficar chateado, o Bellingham não vai gostar. Não interessa, o time é teu, toma a chave. E ele está assumindo esse protagonismo de maneira justa ou injusta, cada um pode pensar o que quiser. Mas é um protagonismo que ele está assumindo nesse início de temporada. E está jogando bem, todo jogo ele está sendo muito participativo. Hoje, decidiu a partida, fez um gol, deu uma assistência. Numa partida em que o Real ganhou de 2 a 1 com um jogador a menos desde os 30 do primeiro tempo. E vale frisar, o jogador expulso, de novo o Heisen, mais uma pataquada,
mais um lance que ele erra o tempo de bola, é batido por um atacante, se vê vencido na jogada e resolve fazer a falta para tentar deixar menos feia a jogada e é expulso. Foi assim contra o Borussia Dortmund, lá na Copa do Mundo de Clubes. Foi assim hoje contra a Real Sociedad. Ninguém vai falar disso. Vão passar o fim de semana inteiro falando da arbitragem. Será que foi rigorosa? Será que não foi? Será que é para expulsão? Será que não é? E ninguém vai falar do erro do moleque, porque vão proteger. A gente sabe como funciona a mídia de Madrid, quando o assunto são os erros dos seus jogadores, principalmente os mais jovens, vão proteger bastante. Se fosse o Cubarsí, Deus abençoe. Já tinha um dossiê de todas as vezes que o Cubarsí tomou pelo menos um cartão amarelo na vida. No caso do Heisen, vão passar pano, mas ridículo. 2 expulsões em 9 jogos é muita coisa. Alguém pode argumentar que essa expulsão foi polêmica, e foi. É uma expulsão que alguns juízes vão expulsar, outros não. Mas não dá pra dizer que ele estava fazendo bem naquela jogada, estava fazendo merda, e ao mesmo tempo o cartão é merecido, seja amarelo ou vermelho, vai depender do rigor do juiz. Mas não é um roubo, não é um absurdo, não é lance pro VAR intervir. E, apesar dos pesares, o time foi lá e ganhou, né? Um Real Madrid que não joga bem, não encanta, mas está ganhando, está acumulando pontos e está contando muito com o fator decisivo do Mbappé. O Atlético de Madrid, eu vou te confessar, quando eu vim gravar esse vídeo, eu vou até digitar aqui, quando eu vim gravar esse vídeo, estava 2-0. Eu quero ver se o Atlético de Madrid já não tomou um empate, né? Que eu já vim pro vídeo com tanta certeza de que ele ia terminar a partida vencendo, que eu já fiz o roteiro todo para falar que ele ganhou, mas vai que, né? Só que não. O tempo passou, continua 2-0, agora já tá nos acréscimos, vai ganhar mesmo o Atlético de Madrid, então eu posso falar com tranquilidade o texto que eu preparei, o raciocínio que eu estabeleci quando vim para frente da câmera. O Atlético vinha de 2 empates e 1 derrota, perdeu para o Espanyol, empatou com o Elche em casa e empatou com o Alavés fora. O Alavés que hoje ganhou do Atlético Bilbao. O Alavés parece que quer se afastar da zona de rebaixamento logo no começo do campeonato, surpreendendo em rodadas consecutivas. Hoje está ganhando do Villarreal. Era o seu jogo mais difícil da sequência, justamente aquele que o Atlético de Madrid venceu, mostrando um pouco do quanto o Simeone, quando enfrenta equipes que gostam de ter a bola, consegue resultados melhores do que quando enfrenta equipes que dão a bola para ele tentar criar algum tipo de perigo. Equipes que se retrancam contra o Atlético de Madrid igualam o jogo. Equipes que vão para cima, e o Villarreal tem essa personalidade jogando dentro ou fora de casa, o Atlético de Madrid está bem montado para conseguir roubar a bola, sair rápido no contra-ataque, conseguir as vitórias. Então, não dá para a gente dizer que é uma pontuação satisfatória. Você disputar 12 pontos e fazer 5, tá tenebrosa a média. Você vai precisar de uma recuperação significativa para voltar a brigar pelo título. No entanto, ganharam, né? Venceram hoje, vão dormir de barriga cheia. Hoje o Villarreal não conseguiu roubar o almoço, não comeu o almoço do Atlético de Madrid. Então, é uma equipe que desde antes da temporada começar, apesar das contratações, todo dia contratava um, todo dia anunciava um. Eu sempre dizia que eram jogadores que não mudavam o patamar do time titular, poderiam engrandecer um pouco o valor do elenco, dar opções a mais, mas engrandecer, subir o nível do time titular mesmo não subia, e que apesar do Griezmann, do Julián Álvares, que o torcedor do Barcelona é apaixonado e tem motivos para isso, mas apesar da presença desses caras, não é um time que você consiga enxergar com o potencial para ser campeão. Tem vários bons jogadores que, se fossem para uma outra equipe mais talentosa, mais bem montada, contribuiriam numa busca por título, mas que juntos não tem ninguém que você olhe e pense, esse cara aqui, ele vai botar esses caras nas costas e levar até o título. Como já teve no passado, Diego Costa, Davi Villa, como já teve Luis Suárez, como já teve outros jogadores que ajudaram o Atlético de Madrid a chegar nos seus objetivos. O momento não é esse do Atlético de Madrid. O Julián Álvares é muito bom jogador, mas se ele é o teu melhor jogador, tu vai ter dificuldade para disputar os grandes troféus. Se ele for um dos teus grandes jogadores, tudo bem, mas o maior incontestável, o melhor disparado, você tem um problema. E apesar dos pesares,
Meu palpite é que não vai ser campeão, não vai brigar pelo título, mas é um dos candidatos e hoje ganharam. Resumindo, todo mundo que disputa com o Barcelona título ganhou. Então a necessidade do Barcelona ganhar aumenta. Meus amigos, apesar dos desfalques, do estádio modesto, das reclamações do Hansi Flick com o uso do Yamal, em um momento em que claramente ele não tinha condições, agravando o que antes eram dores para fazer virar uma lesão por parte do De La Fuente, comandante da seleção espanhola, apesar de todo o contexto que poderia servir como desculpa para um tropeço, e um adversário que se encontrou na mão do novo técnico é a melhor fase do Valência em muito tempo. Não que vá brigar por título, classificar para Champions, mas se no ano passado, a essas alturas, estava na lanterna afundado, todo mundo preocupado que podia ser rebaixado, o fato de agora estar numa posição tranquila da tabela e vislumbrando que não terá problemas ao longo da temporada, já é uma melhora, já é motivo de comemoração por parte dos torcedores lá pela comunidade valenciana. Apesar de tudo isso, não pode tropeçar. Vai sem De Jong, vai sem Yamal, vai sem Baldé, vai sem Gavi, pois vamos ganhar com Rashford, vamos ganhar com Casador, vamos ganhar com Gerard Martin, vamos ganhar com Bernal, uma opção que volta a estar à disposição de Flick, pelo menos no banco de reserva. Vamos ganhar com as armas que temos. Os titulares fazem falta, o nível técnico cai, como cai quando qualquer titular de uma grande equipe está lesionado, ainda mais quando são 3 de uma vez, Baldé, De Jong e Lamine Yamal. Então eu não espero que o nível de desempenho seja mantido, mas a vitória tem que vir. Já teria que vir em qualquer contexto. O Barcelona em casa tem que ganhar de qualquer um, não importa que desfalques tenha. Agora, nesse contexto de um Real Madrid que tenta escapar, porque está ganhando todos os seus jogos, pelo menos nesse começo, e um Atlético de Madrid que tenta se reerguer, se reaproximar dos líderes, conseguindo uma vitória que muita gente projetava seria o seu jogo mais difícil nesse início de temporada, nesse contexto, Barcelona não pode ficar para trás. Precisa ganhar o seu jogo, precisa ficar a 2 pontos do Real Madrid e manter uma distância saudável do Atlético para não deixar esse time embalar, para não deixar o Simeone ganhar confiança, para não deixar esses caras virem fungar no cangote nos momentos decisivos da temporada. Até porque, historicamente, quando o Atlético não está disputando nada, isso a gente tem que falar. O Espanhol faz a mesma coisa para o Real Madrid. Mas quando o Atlético não está disputando nada, de vez em quando, já estamos aqui com a nossa vaga na Champions garantida, já não estamos disputando título. Quer saber de uma coisa? Para que eu vou atrapalhar o Barcelona? Se for para alguém ser campeão, melhor o Barça que o Real. E a gente costuma ter jogos menos intensos, menos pegados, quando o Atlético de Madrid não está disputando nada. O Espanhol faz a mesma coisa quando enfrenta o Real Madrid, faz parte. No futebol espanhol, o clubismo e o anti-madridismo ou anti-barcelonismo, ele é tão intenso que os rivais locais costumam facilitar a vida do grande rival do seu rival naquele ditado: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, tomara que a gente crie logo uma vantagem grande e chegue na reta final o Atlético de Madrid sendo um rival menos duro, porque num dia inspirado, a gente sabe, pode ganhar de qualquer equipe do futebol mundial. Não é favorito contra os melhores, mas pode ganhar. Não é isso? Então, a tendência, mudando um pouco do nosso vídeo de ontem, né? Ontem a gente falava sobre um trio com o Yamal, porque a notícia de que ele não iria jogar não passava nem especulação em nenhum meio de comunicação. Foi hoje, com a entrevista coletiva do Flick, que a gente descobriu que ele não tem condições para o jogo de amanhã e que é dúvida para o jogo contra o Newcastle. Aí pode ser um pouco mais complicado, jogo fora de casa, é uma equipe mais bem montada o Newcastle que é o Valência, mas vamos passo a passo, vamos se preocupar com amanhã, depois a gente pensa em quinta-feira. Com essa ausência do Yamal, a gente tem que mudar um pouco o nosso veredito de qual vai ser a escalação. O resto do time, eu aposto da mesma forma, né? Para mim vai ser, pelo fato do Eric Garcia ter tido já 3 titularidades consecutivas, eu acredito que o Koundé vai ser titular na lateral direita, Joan no gol, Cubarsí e Christensen na zaga, Gerard Martin na esquerda, Casador, Pedro e Dani Olmo no meio, e aí o ataque. Sem o Yamal, como é que vem?
A minha aposta é Raphinha, Ferran e Rashford. Raphinha pode cair de volta para sua posição de origem, o Rashford ser aberto do lado esquerdo, fica o Raphinha na ponta direita e o Rashford na esquerda e o Ferran Torres no comando do ataque. Um ataque de muita velocidade, muito direto, de muita intensidade. O nosso principal driblador nesse contexto vai ser o Rashford, que não é um driblador de espaço curto, mas que já mostrou, principalmente no auge da sua carreira, mas com alguns lampejos até com a camisa do Barcelona, que consegue quebrar uma linha defensiva, indo para o fundo, buscando o drible. E ele é ousado, né? Ele tenta. O pior driblador é o que tem medo de ser desarmado. O Rashford não tem esse medo, ele vai para dentro dos caras. Então eu acredito que esse vai ser o trio de ataque. Mas, pode jogar o Bardag? Pode. Para mim é a última opção. Pode jogar o Lewandowski? Pode. E se jogar o Lewandowski, o Ferran vem para a ponta ou vai para o banco? Tudo isso pode acontecer. Todas essas são possibilidades que o Barcelona tem com o elenco que montou para o seu ataque. Diferente da temporada passada, em que não importa quem saísse, só quem entrava era o Ferran. Se precisa poupar o Yamal, o Raphinha ou o Lewandowski, não interessa. O Ferran Torres era o Severino, ele era o quebra-galho, ele ficava em qualquer uma das posições, era só ele que tinha. Agora a gente tem opções a mais, então existem várias formações possíveis, mas aqui eu aposto Raphinha, Ferran e Rashford. E tem que ganhar, e vão ter que fazer os gols. Porque, obviamente, tem muito campeonato pela frente, e esse time já mostrou a força mental e a qualidade técnica para encadenar, nem sei se essa palavra existe no português, mas enfim, encarrilhar talvez seja melhor, para encarrilhar uma sequência de vitórias, estabelecer uma sequência de vitórias e ganhar um título, mesmo saindo atrás do líder. O Barcelona chegou a estar 7 pontos atrás do Real Madrid e terminou 4 pontos à frente. Então o Barcelona tem capacidade para isso, principalmente se tiver a temporada inteira pela frente. Tem condições. O jogo de amanhã não é a final do campeonato, mas obviamente não é interessante, apesar de todos esses atenuantes, você ficar 4 pontos atrás do líder já logo nas primeiras 4 rodadas. Foi a situação em que o Real Madrid se encontrou na temporada passada e foi justamente a vantagem que o Barcelona terminou tendo lá no final do campeonato. Lembra que o Real Madrid empatou com o Mallorca e Las Palmas logo nas 4 primeiras rodadas? E com 4 jogos o Barcelona já tinha 4 pontos de vantagem? Não é uma situação confortável de se estar, tira a tranquilidade do trabalho do dia a dia, principalmente com a torcida do Barça, que é muito... pressiona demais, a imprensa pressiona demais, o pessimismo toma conta muito rápido. Então esse elenco já passou por situação parecida depois do empate contra o Getafe. O veredito generalizado da torcida é que a temporada tinha acabado e o time ainda bateu o campeão do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, mas não é uma situação positiva. Não queremos estar o tempo todo sendo heróis. A gente precisa começar a ganhar os jogos antes que sejam vitórias heróicas, no momento em que sejam só vitórias mesmo. É legal uma vitória heróica, mas se é todo fim de semana, aí tá complicado, né, pai? Aí fica difícil pro coração de quem acompanha. Beleza? Por enquanto, meus amigos, o que eu tinha de informação e de opinião para compartilhar com você já acabou, então a gente se encaminha para encerrar esse vídeo. No entanto, eu vou reforçar o lembrete que eu já fiz lá no começo. Você ficou comigo até o final é porque gostou. Eu falo lá no começo do vídeo, tu pode pensar, não vou curtir. Eu nem sei se eu vou gostar desse vídeo, por que eu vou curtir? Mas agora no final você já sabe que gostou. Ficou comigo até o fim. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã tem live, né? Live pré e pós-jogo. 1 hora antes do jogo começar e 30 minutos depois do apito final soar, estamos juntos nas lives aqui no YouTube. Mas esse vídeo já acabou. Aquele abraço e até o próximo vídeo.